Irmãos, a leitura desta noite, ela está no Salmo de número 119, a partir do 89, que nos diz assim a palavra de Deus nesse salmo. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Até aqui até o verso 105. Irmãos, hoje nós já tivemos aqui uma bela manhã, quando estivemos aqui agradecendo a Deus pela Escritura, pela Bíblia. Hoje se comemora em todo o Brasil o Dia da Bíblia, uma data que é bem marcada pelos evangélicos, pelos protestantes de todo o país. E hoje nós nos lembramos de agradecer a Deus pelo texto, pela Escritura, pela palavra, essa palavra que nos foi dada e que vem alimentar, fortalecer os nossos corações. E vamos encontrar em diversos lugares da Escritura, também nos textos de sabedoria, nos textos sapienciais, vamos encontrar palavras de ânimo, de alento para os crentes, para os cristãos, por meio do salmista, que nos alerta, que nos exorta e nos fala, como o Salmo 119, sobre a excelência da palavra, sobre a excelência dos preceitos de Deus, dessa sabedoria de Deus. O Salmo 119, ele fala dos juízos de Deus, fala dos preceitos, fala dos mandamentos, fala dessa mensagem, dessa palavra que Deus tem entregue para os nossos corações. E esse trecho desse grande salmo, é o maior dos salmos, esse trecho é conhecido como a confissão do salmista. Ele confessa, ele abre o seu coração, ele demonstra todo o seu amor para com esta palavra, para com a palavra que vem da parte do Senhor. E aqui nós vemos uma estreita ligação entre a pessoa e a palavra. E é isso que ele nos mostra aqui. O salmista, ele vai falando para nós e vai falando da sua ânsia, vai falando do seu desejo, da sua vontade de estar sempre com o Senhor. Ele fala de como ele aguarda essa salvação,
porém ele espera que essa palavra de Deus se cumpra em sua vida, se cumpra no seu viver. E ele começa dizendo aqui, nesse trecho que nós lemos, essa palavra é uma palavra eterna, versículo 89, para sempre, ela foi firmada no céu. Então essa palavra é uma palavra que jamais passará, é uma palavra que tem fundamento eterno, é uma palavra que foi dada, que foi falada uma vez para todo sempre. Ela começou a ser falada quando nem sequer havia pessoas no mundo. Nós nem estávamos aqui e Deus começou a falar. E é assim que o livro de Gênesis nos diz que no silêncio da imensidão do universo, Deus começou a falar. E a primeira fala de Deus foi a palavra gestadora da criação. E haja luz, haja dia, haja noite. E foram as coisas surgindo, e essa palavra de Deus que ia sendo pronunciada, essa palavra que ia sendo falada, era uma palavra gestadora de vida, é uma palavra que gesta o universo, a criação, todas as coisas, visíveis e invisíveis que estão aí, elas foram criadas por essa palavra que um dia foi pronunciada pelos lábios do Senhor. Deus pronunciou essa palavra, e ao pronunciar essa palavra, o mundo se iluminou. Porque a palavra de Deus é uma palavra que promove, produz a vida. Diante de todos os hajas, diante de todas essas expressões, diante de todas as palavras que o Senhor foi pronunciando lá na criação, quando não havia nada, e Ele foi criando todas as coisas, foi criando esse mundo, foi criando esse universo, foi criando todas as coisas. O homem e a mulher só foram criados muito depois, mas na medida que Deus ia pronunciando essa palavra, o mundo ia se iluminando, as coisas iam surgindo. O mundo foi se criando na forma como nós o conhecemos, por intermédio da palavra de Deus pronunciada, que é gestadora de vida. Porque uma vez pronunciada, irmãos, tudo acontece. Uma vez essa palavra falada, ela foi falada, ela vai acontecer, ela vai proceder. Por isso que o profeta vai dizer assim: a palavra de Deus, ela não volta vazia, porque ela vai produzir aquilo ao qual ela se propõe a fazer. Quando Deus fala, Deus não fala como a gente fala às vezes, que a gente fala e não fala nada. Ou a gente fala as coisas de bobagem, de brincadeira, ou como se diz assim, a gente às vezes joga a conversa fora. Mas quando Deus fala, Ele fala com um propósito, Ele fala com uma razão, Ele fala com um motivo, Ele fala porque Ele tem algo em mente, Ele fala porque Ele quer promover, quer produzir alguma coisa. Por isso, quando se fala da palavra de Deus, não significa meramente as escrituras, o texto que foi escrito. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus ela é vida, a palavra de Deus faz gerar e faz promover a vida. Por isso que a gente diz assim, a escritura é palavra de Deus, mas a gente diz assim também, a palavra de Deus viva e real é Jesus Cristo. Ele é a palavra que uma vez por toda foi entregue para todos nós. Por isso que o Evangelho de João começa assim no capítulo 1 e no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é a palavra, esse Verbo é a ação de Deus, é Deus em ação, é Deus agindo. Todas as coisas foram feitas por meio dessa palavra que é Jesus Cristo. Ele é aquele que veio para criar todas as coisas, para fazer todas as coisas. Então no princípio era o Verbo, esse Verbo, essa ação, ela já estava com Deus antes de haver mundos.
e ela está aí presente. Então a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é meramente a gramática, não é simplesmente as palavras grafadas, escritas. A palavra de Deus é Jesus Cristo e o texto que fala da pessoa de Cristo é as Escrituras. O único texto autorizado para nos falar da pessoa de Jesus Cristo é as Escrituras. Então, a palavra está ligada à coisa, ao objeto. Essa palavra, ela é acontecimento. Essa palavra foi encarnada na história, na pessoa de Jesus. É isso que nós celebramos esse mês, quando nós falamos do nascimento de Jesus, quando nós falamos de Natal, nós estamos dizendo assim, a mensagem do Natal é essa: dizer que Jesus nasceu é dizer que Deus se fez homem. Ele veio habitar entre nós, como diz o Evangelho de João, ele tabernaculou entre nós. Ele montou a sua casa no nosso meio, aonde nós estamos. Deus veio ao encontro do ser humano de uma maneira muito pessoal, muito próxima, na pessoa de Jesus Cristo. Dizer que Jesus nasceu é dizer que Deus veio ao nosso encontro. Não é mais aquele Deus distante, não é mais aquele Deus transcendente, não é mais aquele Deus que é espírito e que a gente não o encontra de forma nenhuma, mas esse Deus agora é encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Nós encontramos Deus em Jesus Cristo. Daí a pergunta de Natanael, lá em João capítulo 1. Cadê Deus? E Jesus disse: Natanael, eu estou aqui com você. E você pergunta isso: quem vê o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus diz: eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então Jesus Cristo é Deus que se fez carne. Jesus Cristo é Deus que se humilhou. Jesus Cristo é a palavra que se fez homem. É a palavra que se faz pessoa. É a palavra que vem ao nosso encontro. É a palavra que está aqui presente conosco. Então o salmista tem tudo isso em mente. A história é o lugar da encarnação da palavra. Há uma tese que diz assim, que nada do que se diz se perde. Ou seja, tudo fica guardado numa espécie de silêncio cósmico. Ou seja, as palavras pronunciadas, elas estão aí. Né? E aí alguns cientistas dizem assim, que se fosse possível desenvolver instrumentos capazes, sensíveis, capazes de alcançar as vozes pronunciadas em qualquer tempo no decorrer da história, tudo isso seria visto e tudo isso poderia ser ouvido. E aí diz assim, então nós poderíamos, por exemplo, ouvir novamente no original o Sermão do Monte. Coisas bonitas que foram ditas no passado, grandes sermões, grandes discursos, grandes palavras. Mas é verdade também que isso faria com que muita coisa impronunciável ficasse aí disponível diante das pessoas. Por isso Jesus diz assim, lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, de toda palavra frívola que proferirem os homens, eles darão conta delas no dia do juízo. Então nenhuma palavra se perderá, nada que foi dito. As máquinas podem ser ainda incapazes de pegar, de perceber, de captar, de capturar todas essas palavras pronunciadas em qualquer tempo. Pode ser que não seja ainda, mas o certo é que Deus é aquele que todas as coisas ditas e faladas em todos os tempos
isso tudo está registrado, isso tudo está guardado, e um dia essas coisas todas aparecerão. É verdade que hoje há um desenvolvimento tecnológico, né? Que a gente, hoje em dia, muito ou quase tudo do que se diz, aí a gente não está mais isento dessa percepção. Hoje há muito desenvolvimento, né, de que as palavras das pessoas, elas, de alguma maneira, elas ficam guardadas, né? Uma pessoa está num evento esportivo e aí ela quer falar alguma coisa, ela faz assim, ó. Por que ela faz assim? Porque existe leitura labial, porque está se vendo no mundo inteiro aquilo que ele está falando naquela hora, aquilo que ele está pronunciando, se falou uma coisa boa, se falou uma coisa que não devia, se falou um palavrão, aquilo tudo se capta, na mesma hora, no mesmo instante, se percebe aquilo que a pessoa está dizendo. Há sistemas de som instalados em toda parte, capturando tudo que as pessoas estão dizendo. Nós estamos chegando a um tempo assim em que quase não há mais privacidade, aquela coisa que a gente dizia antiga, a minha privacidade, a gente quase que não tem mais privacidade. Hoje algumas televisões, smart, essas coisas, você pode estar sendo vigiado por meio da televisão que você tem na sua sala. Você não sabia disso, mas talvez já está sabendo. Quer dizer, a câmera do seu computador pode ser o lugar que você está sendo observado, onde você nem imagina. Por isso que a recomendação é assim, você não usa a sua câmera, sabe o que você faz? Tapa ela. Deixa tapado. Porque você está sendo vigiado ali. Um hacker entra, vê o que você faz, tudo dentro da sua casa. E as pessoas nem sabem disso. Nem têm noção disso. Quer dizer, a privacidade dentro de casa, de repente, eu não tenho mais. As pessoas se expõem também. As pessoas se expõem nas mídias sociais e têm suas vidas expostas por elas mesmas, sem saber que elas estão contribuindo para isso, sem saber que elas também estão somando para que isso aconteça. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. A soberania de Deus, ela se estende por todo o universo. Quer dizer, os homens estão tentando fazer aquilo que Deus já faz, isso com toda a perfeição. Deus, ser perfeito, onipresente, onisciente. Ele é aquele que sabe de todas as coisas. Ele conhece a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Ele sabe do que nós fazemos, do que nós deixamos de fazer. Ele sabe até daquilo que nós pensamos e não pronunciamos. Mas Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso coração. Por isso Isaías diz assim no final da sua profecia: e será que antes que clamem, que peçam, eu responderei. Você está ainda pensando naquilo que vai pedir a Deus, e Ele já está respondendo, porque Ele conhece o nosso coração. Ele é aquele que sonda os corações. É aquele que nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe de toda a nossa vida. O ouvido de Deus percebe todas as coisas. Não há som que não chegue aos seus ouvidos. A sua palavra está espalhada por toda a terra, onde lugares que a gente nem imagina, essa palavra tem chegado. Gente de todos os lugares e de todo mundo tem ouvido a palavra de Deus. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Ou seja, aquela palavra que foi pronunciada lá antes de haver gente, antes de haver pessoas, essa palavra ecoa mundo afora. O Evangelho está sendo pregado e anunciado mundo afora, por rádio, por televisão, por mídias sociais, computadores, por gente falando, gente pronunciando, gente dizendo. O Evangelho está aí.
A mensagem de Deus está chegando em todos os lugares. O salmista está nos dizendo que essa palavra, ela também, além de ter uma relação com as pessoas, que é isso que nós estamos falando, ela também tem uma relação com a história. Versículo 90 e 91 nos mostra essa relação. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Então o Senhor vem falando através das gerações, ao longo da história, ao longo dos tempos. Ele está fazendo com que essa palavra pronunciada tanto tempo atrás, ela chegue até nós com o mesmo impacto que ela teve no momento que ela foi pronunciada. Não se perde nada daquilo que o Senhor falou. Nada se perde. Essa palavra falou primeiramente ao universo, e o universo foi criado. E depois essa palavra falou aos patriarcas. E os patriarcas passaram essa mensagem. Por isso que a gente lê no Antigo Testamento, diz assim: o Senhor falou, e Ele é o Senhor que é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus dos patriarcas. Falou com os patriarcas. E depois falou com os profetas. Para que os profetas recebessem aquela mensagem, aquela palavra, a palavra de Deus. Não tinha texto, não tinha palavra escrita, não tinha escritura. E aí Deus usava homens e mulheres. O Antigo Testamento tem profetas e tem profetisas. E Deus falou a essas pessoas: vai lá e fala. E como é que os profetas chegavam para pronunciar a palavra de Deus? Assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor é como se fosse a escritura que nós temos hoje. Aquela fala do profeta era a escritura. Não tinha o texto, mas tinha a oralidade. Tinha o profeta falando da parte de Deus. Tinha Deus usando aquele homem, usando aquela mulher, usando aquela pessoa, dizendo assim: vai lá e fala. Gente que nem tinha vocação para isso. Como Amós. Amós diz assim: eu não era nem desse negócio, desse ramo. Eu era um boiadeiro. Mas Deus me chamou para anunciar uma mensagem. Deus chamou homens e mulheres, profetas, para que eles espalhassem essa mensagem. Então, a palavra tem uma relação com a história. Essa palavra vem, diz o salmista aqui, de geração a geração. Ela vem caminhando, ela vem falando por meio de pessoas. Hebreus capítulo 1, no versículo 1 vai nos dizer assim: tendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas. É assim que a carta aos Hebreus começa. Nesses últimos tempos, Ele nos tem falado por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Deus quer sempre falar a nós, irmãos. Deus quer sempre falar a nossa vida, ao nosso coração. Deus quer sempre trazer a sua palavra à nossa mente. Deus está sempre interessado em nós. Deus está sempre querendo que a gente ouça aquilo que Ele tem a dizer. Deus está sempre dizendo assim para mim, para você: olha, é dessa maneira que eu quero que você haja. O homem, o ser humano, é que tem se tornado surdo diante dessa palavra. Tem ficado com os ouvidos moucos, desinteressado. Mas Deus, o Deus que falou no Gênesis, é o Deus que continua a falar hoje. É o Deus que continua a falar pelo texto. É o Deus que continua a falar por pessoas. É o Deus que continua a falar por homens e mulheres. É o Deus que continua a falar por pessoas simples. As mais simples. Deus usa qualquer um. Deus usa a mim e a você para que fale, para que vá diante de alguém necessitado, alguém desesperançado, alguém triste, alguém desanimado, e aí você chega como pessoa, como cristão, como gente, e diz assim: olha, eu te dou essa palavra, e aquela palavra é um bálsamo, aquela palavra é um alimento.
O provérbio diz que a palavra de Deus, ela é como medicina. Porque essa palavra, ela cura. Essa palavra cura. Essa palavra anima. Você está lá no fundo do poço. Aí vem aquela palavra boa. Não desanima. Deus está com você. Ele vai te abençoar. E a pessoa renova. E a pessoa se anima. E a pessoa diz: eu não estou só. Deus está comigo. Então nós encontramos aqui nessa segunda parte, essa palavra que foi falada através das gerações. Quando Abraão, Isaque e Jacó ouvia Deus falando, era o Todo-Poderoso. Abraão dizia assim para os seus contemporâneos: o Todo-Poderoso me apareceu e disse para fazer dessa forma. A promessa foi dada a Abraão, a Isaque e a Jacó. Moisés foi o homem que ouviu a voz de Deus lá no Monte Horebe. E ele viu aquela sarça ardendo, e a sarça ardia e não se queimava. E Deus disse a ele: Moisés, eu vou preparar você, porque eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Eu vou preparar você para você ser aquele homem que vai fazer esse trabalho de buscar o meu povo que está lá no Egito e levá-lo para a terra que eu prometi a dá-la a Abraão. Deus falando através dos tempos, Deus falando pelos patriarcas, Deus falando por Moisés, Deus falando pelos profetas, e o Senhor tem nos falado hoje por meio da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é aquele que proclama a necessidade de uma vida piedosa diante de Deus. A igreja ao longo dos séculos vem reproduzindo essa mensagem de Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Senhor e em breve Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem que a igreja proclama. E a partir do verso 92 até o 105, nós vemos a relação dela com o ser humano, uma relação existencial. O salmista diz: não fosse a tua lei, se não fosse a tua lei ou a tua palavra, eu teria perecido. Ele quer dizer assim: olha, sem a tua palavra, a minha vida seria um vazio, o meu viver seria uma rotina sem sentido, seria aquela coisa de casa, trabalho, trabalho, casa, sem novidade, sem perspectiva, sem esperança. A vida do homem sem Deus, sem a palavra de Deus, é uma vida perdida. É uma vida sem rumo. Porque a palavra de Deus diz no verso 93, ela é fonte de vida. Por ela me tem sido dado a vida. Eu tenho me animado com essa palavra que me traz vida. Nunca me esquecerei, diz o salmista aqui, dos teus preceitos, porque eles me têm sido dado, por meio deles me tem sido dado vida. É como os discípulos diante da palavra de Jesus, quando depois dele pregar um sermão duro, lá em João capítulo 6, e aí eles disseram assim para Jesus: olha, o pessoal está indo embora, porque essa palavra aí é muito dura. E Jesus disse para eles: vocês querem ir também? E Pedro responde pelo grupo: para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. O crente sabe disso. O crente sabe que a palavra de Deus é a palavra de vida eterna. É a palavra que alimenta. É a palavra que nos anima. Por isso, irmão, não deixe de ler a Escritura, não deixe de ler a palavra. Não deixe de meditar nela. Não feche a sua Bíblia, não tem uma Bíblia em casa, mas uma Bíblia fechada, mas tem uma Bíblia aberta que você lê, que você examina, que você percorre os caminhos que ela vai nos ensinando. Por isso que Paulo diz a Timóteo: bem-aventurado, feliz é aquele, não é, que maneja bem essa palavra da verdade.
Procura apresentar-te como pessoas que manejam bem essa palavra. E manejar é saber, é ler, é saber. Quando a gente tem as leituras, no momento que nós precisamos, a gente sabe onde ir. Quando alguém chega diante de nós desesperançados, a gente sabe que palavra, que leitura a gente deve fazer para aquela pessoa. Isso é manejar bem. Mas para manejar bem, eu preciso ler. Nada adianta ter uma Bíblia em casa fechada. Ou então não adianta nada ter uma Bíblia em casa. Assim, eu já vi muito isso. A gente que é pastor visita muito, vai na casa dos crentes, aí está lá uma... Hoje quase não tem mais isso, não, uma cristaleira. Sabe como é uma cristaleira? Era, chamava assim antigamente. Aí bem no centro, aí tinha um negócio assim e uma Bíblia aberta. Sabe? Aquilo estava lá tomando poeira o tempo todo. Não lê, aquilo era só assim, igual um amuleto. Não adianta ter a Bíblia assim. Ela está aberta aí no Salmo 23, sei lá. Mas fica, e você volta daqui a um mês, está lá aberto, mesmo Salmo 23. Entende? Não é para isso a Bíblia. A Bíblia é para ser lida. A Bíblia é para ser meditada. Medita nela de dia e de noite. É o meditar que nos alimenta. Então o salmista está dizendo assim: olha, eu nunca me esquecerei dos teus preceitos. Os discípulos disseram a Jesus: a gente não tem para onde ir. Tu tens as palavras da vida eterna. E ele fala aqui, olha, os nossos inimigos nos espreitam para nos perder, mas eu estou atento aos teus testemunhos. Alguém pode não querer desencaminhar, alguém pode querer, por meio de conversas inúteis, nos tirar do caminho de Deus, levar para caminhos estranhos, mas se você está atento nessa palavra, você não vai se deixar desviar. Então o salmista reconhece no verso 96 que toda a perfeição humana tem seu limite, mas os mandamentos do Senhor, eles são ilimitados. Ele quer dizer assim: a lei do Senhor é perfeita, vai além de tudo aquilo que existe. E aí, no verso 100, o salmista afirma que a palavra de Deus confere sabedoria. Confere àquele que lê sabedoria. No livro de Jó, aquele amigo que apareceu, Eliú, o mais jovem, ele resolveu falar, lá no capítulo 32 de Jó, e ele resolveu falar porque os seus amigos mais velhos do que ele falaram daquilo que não sabiam. Porque sabedoria não é por antiguidade, mas sabedoria é por inspiração, é por procura, é por convívio com a palavra de Deus. Os sábios são aqueles que conhecem essa palavra. Por isso o Senhor afirma assim, olha, quem lê a palavra de Deus, Deus lhe fala. Versículo 102. Então, quando lemos, Deus está nos dizendo algo. É preciso não perder essa noção. Há pessoas que leem a Bíblia inteira e não percebem nada, porque não leram como crente, não leram como uma pessoa que tem fé, não leram crendo naquele que é autor da Escritura. Mas quando lemos assim, o versículo que vocês conhecem aí, o 105, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa é a palavra de Deus. Ele diz no verso 103, ela é doce, ela traz alegria para a vida. As tuas palavras adoçam o meu paladar. Significa que elas traz consolo, ela traz conforto, ela traz força, ela traz vigor, ela me faz enfrentar as desesperanças da vida e me coloca novamente de pé quando a gente está lá no chão. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Por meio dela, nós alcançamos entendimento e fugimos dos caminhos da falsidade. Por isso ela é luz. Por isso ela é lâmpada. Porque ela nos dá a direção. Ela nos aponta cada momento, a cada hora, a cada instante da vida. A gente está aqui cambaleando daqui e dali. E aí a palavra diz assim, olha para Jesus. Olha para Jesus. Ela é a luz que aponta para esse caminho luminoso,
que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, meu amado, nessa noite, nesse dia que nós nos lembramos, do dia da Bíblia, dia da palavra de Deus, dia do texto, dia da Escritura, que você faça um propósito no seu coração, de ler essa palavra, de examinar essa palavra e de fazer dela a coisa mais importante da sua vida. Que Ele nos abençoe. Amém.